Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dedinho de prosa, deixa eu ativar aqui a outra ferramenta. Vamos lá, verificando conexão. Parananana. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dedinho de prosa para vocês. Hoje, 28, né, de março. Estamos aí fechando mais um mês. Lembrando, tem enquete aí dentro do grupo Sementes de Consciência, né? O grupo que eu montei aí para trabalhar essa expansão da consciência, trazer pessoas para o autoconhecimento, para o desenvolvimento, sempre com esse olhar, né, de expansão. Então vamos lá, hoje iniciando aí mais um dedinho de prosa. Nosso tema hoje é mulheres e o processo de autoaceitação. Então nós vamos falar aí de autoaceitação. Esse é um momento em que eu não olho para você diretamente, então eu estou aqui encaminhando. Peço que você também faça o mesmo, convide aí as pessoas para esse bate-papo gostoso, para esse bate-papo expansivo, sempre trazendo esse olhar de autoconhecimento, esse olhar de expansão da consciência, observando aí onde é que eu posso melhorar como ser, onde é que eu posso muitas vezes reconhecer que tem algo em mim que precisa sim ser olhado com mais carinho. E nessa expansão a gente vai sim se desenvolvendo, né? Tomando espaço, e frente a esses espaços, a gente também vai se convidando aí a crescer. E quando eu falo crescer, não no sentido da palavra em si, mas ampliar a consciência, perceber que tem coisas que não vale a pena dentro do nosso processo, e a gente acaba muitas vezes amadurecendo frente a isso aí. Então, vou convidando, espero que vocês façam o mesmo aí, vão se chegando, puxando a cadeira, pegando o café, lembrando que a proposta do dedinho de prosa é algo rápido, algo que não demore muito, até porque nós temos aí, geralmente tem durado 20, 25 minutos, 30 minutos no máximo. Bom dia, seja bem-vinda. Onde dentro desse conceito a gente vai trazer aí esse abraçar, né? Esse olhar para a autoaceitação, onde é que nós, mulheres, dentro desse processo, não nos aceitamos, ou, em consequência dessa não aceitação, o que a gente sofre. Lembrando sempre, sempre, minha cola está aqui do lado. Oi, oi, Lu, seja bem-vinda. Minha cola está aqui do lado e falar de aceitação vai fazer a gente falar de culpa, de autoamor, vai fazer a gente falar do excesso de autocrítica, né? Onde eu não me aceito, onde eu acho que o outro é melhor do que eu. E também uma coisinha muito, muito básica dentro de um processo de autoconhecimento, de mergulho de si, que é a questão da baixa autoestima. Então, quando a gente fala de autoaceitação, a gente está falando desse amor pleno, né? De se amar plenamente, com todas as falhas e com todas, fazendo a história, com todos os prós e todos os contras. Ou seja, é a gente entender que dentro desse potencial, onde é que eu não me aceito, onde é que em algum nível eu não me amo, onde é que em algum nível eu não consigo me enxergar como esse ser pleno. Por quê? Porque a questão da autoaceitação, eu vou precisar fazer, sim, aquele mapinha que eu sempre falo, defeitos, qualidades e defeitos. E dentro dessas qualidades e defeitos, o que é que eu tomo para mim e o que é que eu acrescento dentro daquilo ali, porque eu percebo que eu posso sim melhorar. E autoconhecimento é sempre essa chamada, é sempre esse olhar com muito carinho, com muito respeito, de muitas vezes reconhecer que existe ali um vago, que existe ali uma vala, e eu não consigo me aceitar da melhor forma. E não conseguir me aceitar da melhor
forma, vai fazer com que muitas vezes eu vá aí para os vales das sombras, que seriam lá a culpa, a autopunição, um processo que muitas vezes eu fico ali no reme-reme, eu não consigo evoluir, não consigo expandir. Por quê? Porque eu não consigo me libertar, ou seja, me aceitar de algo que faz parte de mim. E quando eu falo que faz parte de mim, pegando o princípio sistêmico, é entender que tudo que eu sou tem ali o seu lado luz e o seu lado sombra. E olhar para isso com carinho é me aceitar ao ponto de observar que eu posso sim me trabalhar, e lógico, dentro desse se trabalhar, do burilar, do lá, fazer com esmero, eu vou me trabalhando, me melhorando, para que eu me aceite de forma a entender que tem partes minhas que não são gatinhas e tem partes minhas que vão sim me colocar no auge do sucesso. Então, a autoaceitação é observar que eu vou ter virtudes e eu vou ter falhas. E a pergunta é, isso em termos de virtudes e falhas em todos os níveis. E quando eu falo em todos os níveis, oi Célia, bom dia. E quando eu falo em todos os níveis, eu estou falando no sentido do meu fazer, do meu pensar e do meu sentir. Ou seja, pô, Bárbara é aquele ser maravilhoso. A mentira, agora não sei. Aquele ser maravilhoso. A pergunta é, Bárbara está íntegra? Bárbara se autoaceita nesses níveis, no pensar, no sentir e no agir? Por quê? Porque muitas vezes eu estou vendo só um dos lados. E isso, gente, serve para tudo. E quando eu falo para tudo, é olhando você como um ser integral. Então, muitas vezes eu estou ali dentro de um processo onde eu não consigo aceitar o que eu penso, e eu fico ali me debatendo, me fazendo na história, lutando comigo mesmo dentro dessa situação, e isso vai me gerar ali o que a gente falou de culpa, de excesso lá de autocrítica, baixa autoestima, e eu não consigo evoluir frente às situações, frente aos processos que eu preciso caminhar com leveza. Por quê? Porque a todo momento eu retorno ali, pego o meu chicote e vou ali dentro desse processo me punindo. Então, ter esse olhar é, epa, peraí, eu tenho sim virtudes e falhas, eu tenho sim luz e sombra, eu tenho sim pontos fortes e pontos fracos. E dentro desses pontos fortes e pontos fracos, eu acredito que mês que vem a gente vai falar bastante sobre isso. Por quê? Porque na enquete aí que está rolando, pelo menos quem está ganhando é o profissional, então a gente vai bater pesado no profissional, lembrando que o profissional ele vai trazer cargas do pessoal, como também vai liberar você para acessar uma riqueza, uma abundância, uma plenitude financeira também. Por quê? Porque o profissional é o nosso fazer. E quando eu falo do nosso fazer, é o como eu me coloco nesse mundo para fazer e usufruir a prosperidade que aquilo ali me traz. E para isso, eu também preciso me aceitar. Por quê? Porque muitas vezes, se eu não estou aceitando, às vezes até eu não aceito um elogio. Eu não consigo enxergar esse elogio, eu não consigo enxergar um elogio que me chega, e isso pode ser por um processo de inaceitação interna. Lembra lá, pensar, fazer e sentir? Então, isso tem que estar íntegro. E dentro desse processo do íntegro, se eu não estiver íntegra dentro dessa aceitação, eu vou usar aqui aceitação global, aceitação total, uma parte minha vai dizer, ela é a mentirosa. Ela não consegue tudo isso. Por quê? Porque nós temos aquela parte gritante lá que a gente sempre fala, que é o nosso campo mental, os nossos pensamentos que ficam ali a todo momento disparando muitas vezes aquelas crenças que nos limitam, nos bloqueiam e nos impede de seguir e acessar uma potência que tem aí dentro desse mundão de Deus. Então, trazer esse olhar é entender que a autoaceitação vai partir, sim,
de eu olhar para o meu lado luz e olhar para o meu lado sombra, reconhecer que eu tenho, sim, pontos fortes e pontos fracos, e dentro disso aí, lógico, que num caminhar, numa construção, eu vou, sim, observar, epa, isso para mim é um ponto fraco. Como é que eu vou poder buscar recursos e ferramentas para tornar isso melhor? Para usufruir a máxima potência disso aqui, para melhorar isso aqui. E isso, gente, é sempre naquele olhar de autoconhecimento. É sempre naquele olhar de expansão. O que é que eu quero para mim? É entender que quando nós somos lá criança, nossos 5, 6 anos, naquele pintar, né, que o desenho sai horrível, a gente não vai ser ali um grande artista dentro desse processo. E quando eu falo dentro desse momento, mas se eu construo uma visão, eu vou me trabalhando, vou trabalhando meu traço, vou trabalhando ali minha coordenação motora fina, se eu trabalho aquilo ali a ponto de ser lá, sei lá, um grande design, um grande desenhista, um grande o que quer que eu seja. Por quê? Porque o processo de aceitação também é reconhecer que eu não nasço pronta. E reconhecer que eu não nasço pronta é me colocar dentro dessa postura que eu vou precisar me trabalhar na subida desse degrau, na subida dessa escada que posso chamar de vida, pode chamar de processo, pode chamar de sonho, pode chamar do que quiser, mas é entender que eu sair de um estado para o outro, e dentro desse caminhar, eu vou ter pontos que são positivos e eu vou ter pontos que não são positivos, e dentro dos pontos não positivos, eu vou lá me trabalhando para que eu cresça dentro daquele processo. Então, falar de quando eu não tenho aceitação, quando é que aquela parte minha diz não tá legal, quando eu não me aceito, eu entro na recusa daquilo ali, eu acredito que aquilo ali não era para ser daquele jeito, e eu fico batendo testa e parece que a vida trava de uma forma, ou seja, a gente acaba de forma inconsciente fazendo lá os nossos bloqueios através do nosso emocional, e é muito interessante o quanto o nosso emocional nos trava, nos paralisa, quer seja por aquele medo imaginário, quer seja muitas vezes por um medo que pode ser até real, mas ele não é tão grande quanto a sua mente projeta para você. E dentro disso aí é você observar e se trabalhar. Epa, peraí, como é que eu vou fazer essa caminhada? Como é que eu vou fazer isso aqui ser fluido? Por quê? Porque quando eu não tenho autoaceitação, quando eu não me aceito, eu vou lá visitar o meu quartinho da culpa, eu vou visitar a minha casinha do meu excesso de autocrítica, eu vou lá visitar aquela baixa autoestima, de não me achar capaz, de não me achar merecedora, e dentro disso aí, eu acesso um lugar que é muito interno. E quando eu falo muito interno, é aquele lugar de sombra que dentro de um processo de autoconhecimento ele precisa ser visitado. Ele precisa ser ancorado, acolhido, observado, dentro de um processo de crescimento, é eu sair daquela situação e olhar aquilo ali como observadora e não como julgadora, para que eu consiga observar dentro disso aí, dentro de toda essa situação, como eu posso construir e sair desse trâmite. E isso aí faz parte de uma construção de autoconhecimento. Então, quando a gente fala, né, da falta da aceitação, culpa, excesso de autocrítica e baixa autoestima, isso aí é básico. E quando a gente falar de autoaceitação, a gente vai falar de autoconhecimento, que é o que eu tanto venho falando, assim, abrir a boca para mim é autoconhecimento. E autoconhecimento, gente, faz você reconhecer o que a gente chamaria de limites. Por quê? Porque quando eu me conheço, eu vou entender que muitas vezes a minha perna não vai chegar onde eu gostaria de primeiro, e eu vou precisar botar um degrauzinho ali no meio, eu vou precisar botar um banquinho ali para subir. E esse limite, ele vai fazer você mergulhar
dentro de um processo de autoaceitação e não tem por onde correr. Por quê? Porque se você não se autoaceita, você vai entrar ali no processo de culpa, reclamações e muito mais. Gente, se vocês quiserem, pode ir colocando perguntas, já já eu dou uma olhadinha. Então, dentro disso aí, quando eu vou lá para o meu autoconhecimento, esse autoconhecimento vai me mostrar que eu tenho limites, e esses limites, eles precisam ser olhados com carinho, até para que eu cresça e evolua dentro daquela caminhada, dentro daquele processo, dentro daquela construção que eu estou ali determinada a fazer. E falar de autoestima é falar de amor próprio. Falar de amor próprio é algo que é bastante complexo e, ao mesmo tempo, muito simples, porque como é que eu me cuido? Como é que eu me trato? Como é que eu me amo? Qual é a minha parte que não se aceita por completo? E dentro desse processo de não se aceitar por completo, eu entro naquele julgamento onde, dentro de alguma situação, em vez de eu me abraçar, eu vou ali, me punir. Por quê? Porque quando eu não tenho auto-amor, eu acho que eu não mereço. Eu tenho aquelas... Na verdade, não é nem que eu acho. De forma inconsciente, eu carrego o saco do não merecimento. E carregar o saco do não merecimento é fazer de forma inconsciente que tudo pareça dar errado. E quando eu falo tudo pareça dar errado, é aquela sensação que você tem que você é a azarada da vez. Que nada dá certo para você, que você nada e morre na praia. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tem essa capacidade de oferecer a você o que você acredita. Só que se em algum nível lá do meu inconsciente, a gente vai lá para aquela teoria do iceberg, aquela parte bem profunda, onde eu não consigo ter acesso de forma presente, eu vou lá porque muitas vezes aquilo foi algo que aconteceu na minha infância e o meu cérebro precisou muitas vezes me proteger daquilo ali para que eu sobrevivesse, e ele vai lá e joga a camada em cima, joga o lençol em cima, e aquela coisa que eu não sei, eu só sei que quando eu vejo determinada situação, quando eu passo por determinada situação, me vem um mal-estar, me vem muitas vezes uma irritação, me vem uma raiva, e aquilo ali é inconscientemente o meu sistema dando um alerta de, epa, essa zona é uma zona de perigo. E quando eu não conheço essas zonas, quando eu não consigo me observar, entra lá no meu fazer, pensar e sentir, eu não consigo observar que, epa, peraí, em algum nível eu mereço, eu faço por onde merecer, eu sou merecedora, mas em algum nível eu não consigo conquistar essa recompensa do merecimento. Então, ter esse olhar, estar atento a quais são as crenças que me compõem, e eu estou aí elaborando um encontro, se tudo der certo, sai agora em abril, para que a gente faça justamente essa análise. Quais são as crenças que estão ali de forma inconsciente dentro do meu subconsciente, né? Quais são as crenças ali que estão me governando sem que eu tenha nem ao menos ciência? E quando eu falo ao menos ciência, às vezes até dentro de um atendimento, a gente chega a uma crença e pergunta à pessoa e ela diz: não, não faz sentido, não faz, não. E quando a gente sai investigando, perguntando, espremendo, indo ali, ela, bingo, ela consegue acessar algo que leva para aquilo ali, que é tão profundo, que ela nem fazia ideia que aquilo de um nível a um nível inconsciente estava governando as ações dela. Então, a gente ter noção disso, gente, e quando eu falo ter noção disso, não quer dizer que você vai sair daqui com todas as suas crenças, plim, pim, resolvida. Não, muito pelo contrário. É aí que tudo começou. Por quê? Porque a gente vai começar a trabalhar aquele processo de desconstrução.
E isso dentro de várias técnicas, dentro de vários modos, quer seja sozinho, se não consegue sozinho, busca ajuda, vai acompanhado, vai em grupo, vai no individual, enfim. A pergunta é, eu decidi mudar, massa, eu reconheci que eu preciso de um autoconhecimento para evoluir muitas vezes em áreas que eu não estou conseguindo evoluir, perfeito. A pergunta é, eu estou decidida a mergulhar naquilo ali? E dentro disso aí, lembro sempre, comprometimento dentro do processo terapêutico é algo ultra mega importantíssimo. Por quê? Porque a única pessoa capaz de fazer a mudança na sua vida é você. Você pode ter o melhor terapeuta do mundo, ele vai ser só a luzinha que vai acender lá no seu quarto bagunçado, que é você internamente, para que você arrume aquela baderna toda, ponha a ordem, bote a roupa onde é que é para botar, bote as coisas onde é que é para botar, organize aquilo ali para que você tenha clareza dentro do seu processo de decisão. Então, falamos de autoamor. E vamos lá, observação aqui que eu gravei bem. Se aceitar não significa decidir não mudar. Primeiro ponto. Mas nada em si. Ou seja, o fato de eu me aceitar não quer dizer que eu vá ali, que eu decida que eu não vou mudar. Mas é saber que o que faz parte de si mesmo define as suas próprias características, tanto positiva como negativa. E é o que eu falei em relação ao buscar entender quais são as crenças que me governam. Por quê? Porque são essas crenças que estão me conduzindo dentro de um processo de decidir ali o que eu quero, muitas vezes trazer comportamentos, trazer personalidades, onde, se eu tenho consciência, eu consigo muitas vezes controlar, eu consigo muitas vezes ali mapear quais são os ambientes que está engatilhando aquilo ali, quais são os ambientes que está trazendo aquele desconforto, que está trazendo aquela situação, para que eu consiga, dentro de um processo, caminhar e trazer uma mudança. Então, gente, foi sobre isso que o Dedinho de Prosa hoje trouxe para vocês. Lembrando sempre, temos enquete aí, a princípio, quem está ganhando é o profissional. Então, eu acredito que se não tiver uma virada aí, a gente vai estar em abril trazendo questões para melhorar o profissional. Lembrando, melhorando o profissional, vou estar melhorando o financeiro. Quando eu falo financeiro, vou também estar melhorando a minha qualidade de vida. Por quê? Porque se eu estou bem no meu fazer, eu estou bem comigo mesmo, eu estou aí próspera, plena e segura. Então, dentro dessas percepções, passando sempre os avisinhos da semana, lembrando, temos aí promoção do valores promocionais para leitura de tarô agora em março, em homenagem ao mês da mulher. Lembramos também que nós temos a parceria com o Espaço Amor que Cura com Amor, que teve aí um super evento com casamento sistêmico no sábado, que foi belíssimo, lindíssimo. Se vocês não assistiram, vão lá, ficou gravado, tem partes, trechos gravados. Então, são coisas assim que trazem uma consciência muito grande dentro das nossas relações. Ter essa visão é sempre fundamental para que a gente siga aí na prosperidade, na abundância, dentro desse caminho. Então, vamos lá, segue junto, vai acompanhando e a gente vai se falando. Beijo, uma excelente terça para você. Não esquece, se essa live serviu, se esse material serviu para você, encaminha para as outras pessoas e vem cá, seja bem-vindo comigo. Tchau, tchau!